Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Bereshit, Gênesis, capítulo 17, versículo 10. O tema de hoje é a circuncisão no judaísmo, também conhecida como Brit Milá. Não se preocupe, isso aqui não é um instrumento de circuncisão. É para cortar a ponta do charuto. Vamos falar agora do que é circuncisão e um pouco o que não é circuncisão. Bem lembrado. Questões preliminares. Algumas considerações importantes. Circuncisão, Brit Milá e Bris é a mesma coisa? Quais são as normas e as regras? O que é um mohel? Circuncisão é só para judeu? Bnei Noach precisa circuncidar? E se eu tiver problema físico? E se eu tiver algum impedimento físico? E se a pessoa já tiver, por exemplo, 66 anos e não pôde fazer antes? E se eu não puder pagar, posso fazer em mim mesmo? E se? Conhece as pessoas e se? Circuncisão, Brit Milá ou Bris. O que é uma circuncisão? Como diz a palavra, circuncidar é ir em volta. Pegar o membro masculino, nesse caso do judeu, e fazer um círculo, desse círculo remover o prepúcio, que ele é, de acordo com o Rav Kook, o primeiro rabino-chefe de Israel, o símbolo da individualidade, do eu quero tudo para mim, e aqui você diz, não pode sempre. Pode, mas não sempre. Sexo, atividade sexual no judaísmo não é pecado, é uma mitzvah. Mas não sempre, não com todo mundo, não a qualquer hora. Tem regra, tem norma, tem hebraico. O termo para circuncisão é Brit Milá. Brit, um pacto, e Milá é exatamente fazer essa circuncisão, tirar essa pelinha que está em volta. E Bris é a maneira Yiddish de dizer Brit Milá. O T vira S em Yiddish. A circuncisão é uma limitação, mas não é castração. Isso é proibido no judaísmo. Tirar do ser humano suas necessidades básicas, fisiológicas, amorosas, não é uma mitzvah, não é um mandamento. Quais são as normas e as regras? Agora vamos falar das regras do Brit Milá, da circuncisão. Não vou colocar aqui tudo que se faz tecnicamente, é muita coisa, a pessoa tem que estar preparada para isso, mas assim, em geral, o que faz um Brit Milá é a separação da pelinha feita pelo mohel, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, o corte do prepúcio, que é a milá, isso é realmente a milá, depois a priá, que ele separa dentro a pelinha, puxa para baixo, e depois a metzitzá, que ele suga o sanguinho que está lá, não pode deixar derramar, o judaísmo não deixa derramar sangue. Hoje em dia é feito com uma seringuinha assim, mas alguns vai e puxam aquele sanguinho lá mesmo com os lábios. Muita gente não gosta disso, acha meio estranho, mas é a parte da coisa e é obviamente feito sem malícia nenhuma. Depois disso faz-se algumas bênçãos com um copo de vinho, dá-se um nome para a criança, na hora do Brit Milá dá um nome hebraico para a criança, e faz-se uma festa, coloca alguma comida para as pessoas fazerem bênçãos, e o pessoal procura ir lá depois pegar uma bênção do Sandak, que seria o padrinho que, segundo algumas tradições, senta na cadeira de Eliel Hanavi, segundo outras, senta numa cadeira ao lado. Essas são as normas em geral. A pessoa, para fazer o Brit Milá, ela tem que ser judeu e filho de mãe judia. Abraão mandou circuncidar toda a casa dele na época, incluindo Ismael, que não era judeu, filho de Hagar, e fez a circuncisão em Isaac, que era judeu, filho de Sará, judia, aos 8 dias de idade. Se a criança não está muito bem de saúde, com 1 mês, e depois faz mais tarde, se ela não pode, e daqui a pouco, e mais a gente vamos falar de quem já é adulto, o que precisa fazer, que é o caso das pessoas que se convertem, um giur kasher, uma conversão de acordo com a Torá. Até mais. O mohel é um judeu religioso, cumpridor dos mandamentos de Deus. Não precisa ser rabino, mas precisa ser credenciado para fazer um Brit Milá. Todas as etapas, poder olhar a criança, poder instruir a mãe, o que fazer em cada caso. Quando ele faz o Brit Milá, não para por aí. Ele vai depois observar a criança para ver se não tem ferida, alguma resistência, algo assim. O mohel, em geral, é chamado para o recém-nascido.
Mas, no caso de um convertido, por exemplo, se tiver 24 anos de idade, como é que faz? Bom, nesse caso, pode existir perigo físico para ele fazendo o Brit Milá com o mohel. Então, faz-se um bem bolado entre o mohel e o cirurgião. O cirurgião vai aplicar anestesia, em geral, da cintura para baixo, para o converso o guer poder estar ciente e consciente do que ele está fazendo, entrar no pacto de Abraão de pleno acordo, e o mohel vai fazer aquelas etapas que ele faria com a criança pequena, só que assistido pelo cirurgião. Em geral, isso tem dado certo. A mesma coisa se faz para judeus como, por exemplo, aqueles que imigraram para Israel da antiga União Soviética. Adoro falar isso, antiga União Soviética, não existe mais, Baruch Hashem. E o comunismo proibia os judeus de fazerem Brit Milá, alguns faziam às escondidas. Então chegou em Israel gente, por exemplo, com 60 anos, avô, e querendo fazer o Brit Milá. É uma mesma coisa, o procedimento é o mesmo. Em ambiente ambulatorial, com todos os requintes, e o mohel acompanha o processo para que o Brit Milá seja kasher. Circuncisão, qualquer um pode fazer. Nos Estados Unidos é costume fazerem circuncisão, o que chamam no Brasil de operação de fimose. No Reino Unido, a família real na Inglaterra também fazem circuncisão nos filhos. José, no Egito, vice-rei, mandou circuncidar todos os egípcios para diminuir a libido e eles comerem menos e sobrar mais comida para os anos de fome. O que um judeu faz é o Brit Milá. São as etapas que anunciamos antes. É feito com o mohel. É o pacto de Abraão com Deus. Essa é a diferença entre o Brit Milá e a circuncisão. Agora vem uma questão que pode impactar milhões de pessoas. De uns anos para cá, está tendo uma conscientização maior do papel do não-judeu no mundo junto ao judeu. Não é dentro do povo judeu, é junto. São chamados filhos de Noé. É chamado filho de Noé desde a época do Talmud, o que foi transmitido para Moisés no Sinai, aquele que cumpre os 7 mandamentos, chamados 7 mandamentos dos filhos de Noé, que eu não vou enunciar agora para não pegar tempo e para você procurar, que é muito bom, porque tem explicações também. Nenhum desses mandamentos inclui o Brit Milá, a circuncisão. Do contrário, também seria compulsório aos Bnei Noach, aos filhos de Noé, que seriam os monoteístas 100% dentro dos não-judeus, seria compulsório a eles fazerem o Brit Milá, mas não é. Podem fazer a circuncisão, se sentirem que isso é bom, mas não é obrigatório. Na época do templo, quando os judeus estavam na sua maioria em Israel e dominavam 100% a terra de Israel, dominar 100% a terra de Israel, agora eu vou falar em termos espirituais, não políticos, é ter o templo construído lá. Você tem um Sinédrio, um Sanedrim, uma série de normas que obrigam e que hoje não obrigam tanto, ou desobrigam. E uma delas é que naquela época sim faziam a circuncisão. Eu não sei se era o Brit Milá, mas está escrito Malim, circuncidavam, talvez só a primeira parte que é tirar o prepúcio. Isso sim faziam. Povos idólatras, para habitar em Israel, quando os judeus estão dominando 100% a terra de Israel, também precisam fazer a circuncisão, mas não o Brit Milá. Espero ter esclarecido. Eu coloquei esse item, e se eu tiver algum problema físico, para poder esclarecer alguns pontos importantíssimos no judaísmo. É óbvio que quem tem a cabeça no lugar já vai imaginar que se a pessoa tem algum impedimento, ela não vai fazer o Brit Milá. A questão agora é que tipo de impedimento. Então temos aqui 2 princípios no judaísmo. O primeiro, Pikuach Nefesh do Shabbat. A vida da pessoa, se ela estiver em risco, ela não precisa cumprir o Shabbat, ela pode transgredir o Shabbat. O mesmo com todas as mitzvot. Uma pessoa não precisa se jogar no mar e se afogar para ir do outro lado sentar numa sucá, por exemplo. Não tem mitzvah, por exemplo, de a pessoa colocar tefilim, se ela colocar o tefilim e aquilo lá der uma gangrena dela, Deus o livre, e acontecer alguma coisa. Isso é uma coisa óbvia, vem de Deus. Então, só pode ser uma coisa boa. Se a criança tem um impedimento, um adulto tem um impedimento, ele ou não vai fazer o Brit Milá, ou vai fazer alguma coisa parecida, como, por exemplo, aquilo que se chama de Atazat Dam, que é dar um furinho no prepúcio para sair uma gotinha de sangue. E aí já simbolizou
que a pessoa fez o Brit Milá. Isso se faz, por exemplo, nos convertidos que fizeram circuncisão, ou o judeu que fez Teshuvá e fez circuncisão, mas não fez o Brit Milá. Qualquer pessoa que tenha esse tipo de impedimento. Então a pessoa ela só vai fazer o Brit Milá se ela tiver capacidade física, ao ponto de, no recém-nascido, o moer e olhar se a criança está amarelada, se tem algum problema, e deixar mais para frente. Agora, quem decide? O médico ou o rabino? Então temos aqui mais uma solução da Torá. Rapó e Yerapé. Quem decide é o médico. É bom consultar com o rabino. Sempre é bom os dois trabalharem juntos. Melhor ainda, se o moher também for um médico especializado em Brit Milá. E isso tem muito em Israel. Parece que aqui no Brasil também tem cirurgiões que trabalham junto com os rabinos. De qualquer forma, é muito importante e não deixa de ser uma mitzvah se aconselhar com o rabino e com o médico se está vendo que tem algum problema para fazer o Brit Milá. Mas vamos rezar para que não haja. Bom, e se a pessoa já passou de uma certa idade e nasceu judeu, fez a circuncisão, fez a operação de fimose, por exemplo, acha que é suficiente, ou ela não fez e está nessa leva dos judeus que vieram da ex-União Soviética, ou judeus da Etiópia também, que alguns precisaram fazer, a pessoa está com receio, está com medo. É uma intervenção cirúrgica. O que ela deve fazer? Então, como continuação do item anterior, é importante ela fazer o Brit Milá. Se é judeu, tem que fazer o Brit Milá. Não precisa ter medo. Tem aqui um entrave psicológico para vencer. A melhor coisa que tem a fazer, bater na porta de uma sinagoga, de preferência ortodoxa, sem querer desmerecer ninguém, e falar para o rabino isso: rabino, eu não tenho Brit Milá, ou eu tenho uma operação de fimose, mas que não foram feitos todos os estágios do Brit Milá, não foram feitas as brachot, o que eu faço? Sempre vai ser feito alguma coisa para o teu bem. Não precisa ter receio. Você conhece alguém assim? Encaminha ela para alguma sinagoga. É só saber que tem solução. E a solução sempre é para o bem. Bom, agora chegamos à parte mais tropicachère desse vídeo. Se você reparou bem, nós enunciamos 8 itens, que são paralelos aos 8 dias do Brit Milá. Procuramos cobrir a maior parte dos procedimentos de um Brit Milá, o que é um Brit Milá, o que não é um Brit Milá, e procuramos sempre estender alguma comparação ou lembrar algum versículo da Torá ou orientação dos nossos sábios para a pessoa conhecer o que está escrito. E a gente faz isso em todos os vídeos do Tropicachère. Chegamos agora à nossa homenagem ao público mimimi. Então, sempre tem aquele cara que fala assim: rabino, eu quero cumprir Shabat, mas se eu estiver morrendo 2 horas da tarde, posso ligar para a Hebra Kadisha para vir pegar o meu corpo? Rabino, eu quero cumprir a mitzvah de Arba Minim, de chacoalhar as 4 espécies em Sukkot, e não tenho, posso usar uma beterraba? Então, sempre tem aquela coisa, e se? Tem aqui um princípio muito importante que não é só do judaísmo, mas é na vida em geral. Toda vez que você se depara com algum assunto e você pergunta, e se? É porque esse assunto, em geral, já está resolvido ou já foi resolvido por alguém antes de você. Você tem que pensar também que tudo que está na Torá é para o teu benefício. Não tem pegadinha, não tem armadilha. Não tem alguma coisa que Deus faz assim: eu vou fazer uma mitzvah para aquele cara lá não cumprir, e aí depois eu vou julgar ele e jogar ele lá nos quintos dos Gehenom. Isso não existe. Deus dá o frio conforme o cobertor, já disse aquela famosa música do Adoniram Bar Mitzvah. Quando Deus está dando uma mitzvah para a gente, é porque a gente pode cumprir. Mas quando acontece, ou quando aparece um empecilho ou uma dificuldade, o nosso trabalho é tentar vencer essa dificuldade até onde a gente pode. Então, por exemplo, o moer, ele não enriquece com o Brit Milá. Pode estar tranquilo. Ele cobra pelo trabalho dele, pela expertise dele, pela experiência dele. Nunca ouvi falar de alguém que precisou fazer o Brit Milá e não fez porque não pôde pagar. A pessoa às vezes tem vergonha de ir lá e falar isso. Mas essa mitzvah é tão importante que os judeus deram a vida por ela. Então não vai ser o preço de 10 pizzas que vai impedir eu, você, ele, nós vazeiros de fazer a mitzvah. Que eu saiba, só tem um judeu que fez nele mesmo, que foi o primeiro judeu, que foi Avraham Avinu, por ordem expressa de Deus, que ele não questionou, não falou nenhum em si, e Deus ainda foi visitá-lo para saber se estava tudo bem e mandou o anjo Rafael para curá-lo.
Então, se hoje o Rafael foi curar Avraham Avinu, você pode ter certeza que ele vai lá para curar você ou alguém que não pode pagar também. E vamos rezar para Deus também, como sempre rezamos, para você poder pagar não isso, mas muito mais coisa nessa vida, principalmente as mitzvot. Tá bom, querido? Mazel Tov.